Obrigado, presidente. Bom, muito boa tarde. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Henrique Alves, cumprimentar o presidente do Senado, Renan Calheiros, a eles agradecer e felicitá-los por essa iniciativa que é fundamental na construção de um Brasil que cumpra os seus princípios de fato federativos. O Brasil é uma união formada pelo governo federal, por 27 estados e por mais de 5.500 municípios. Todos eles com responsabilidades, todos eles com obrigações. E é fundamental que o pacto federativo seja um tema permanente na agenda do Legislativo brasileiro. Quero ressaltar o cumprimento aqui de um compromisso do presidente da Câmara, Henrique Alves, um dos 12 estados que ele compareceu quando de sua campanha a presidente da Câmara foi o estado do Ceará, onde foi, como é sempre a característica do povo cearense, recebido com a maior hospitalidade, e ele assumiu o compromisso de, tão logo assumisse, realizar esse encontro. Portanto, é o compromisso de uma palavra. Óbvio, esse encontro é ponto inicial para que a gente possa debater a nível de Congresso Nacional um conjunto de ações. Os governadores, já que me antecederam, colocaram a tentativa entre os estados brasileiros de encontrar uma pauta mínima que fosse consensual, para que essa pauta mínima fosse efetivamente cumprida ao longo, se possível, do período de gestão das duas mesas na Câmara e no Senado. O lençol é curto, e no fundo, a questão do financiamento das responsabilidades públicas é o ponto principal. Nós temos diversos projetos, diversas matérias em tramitação na Câmara e no Senado, em que, para Sergipe ganhar, é necessário que Santa Catarina perca. Nós temos projetos que, para o Rio Grande do Sul ganhar, talvez seja necessário que São Paulo perca. E temos, obviamente, temas em que há o consenso entre os estados, e são esses 4 pontos que nós trazemos, mas que alguém tem que abrir mão do que tem. E, obviamente, nesse caso, em praticamente todos os casos, à exceção da proposta apresentada pelo governador Eduardo Campos, é de que a União abra mão de alguma questão. Eu disse agora há pouco ao governador Jacques Wagner, eu lá no Ceará sou o outro lado do balcão. Aqui eu demando a Brasília, lá no Ceará, prefeitos, deputados estaduais demandam ao governo do Estado. E eu procuro, ao longo da minha vida, ter critérios de conduta. Eu não posso ter o argumento lá aos meus prefeitos de que isso não é possível, de que nós temos dificuldades, e usar um argumento contrário para a União Federal. Portanto, eu quero aqui, antes de qualquer palavra, dizer da minha solidariedade ao governo da presidenta Dilma Rousseff, que entendo tem feito o que é de possível melhor para o Brasil. As pautas, elas se conflitam. No momento em que setores do empresariado demandam uma unificação de ICMS entre os estados brasileiros, certamente eles não estão levando em conta que isso vai aprofundar uma desigualdade regional já grave no nosso país. Mas, obviamente, o governo federal tem que ter sensibilidade às demandas do setor privado. Portanto, um tema que já foi antecipadamente aqui colocado pelo nosso governador Putinelli é o seguinte: hoje, a base para o cálculo do FPE e o FPM são os impostos sobre a renda
e os impostos sobre os produtos industrializados, IPI e imposto de renda. São esses dois tributos que são repartidos com os estados e municípios através do FPE e do FPM. O que é que ontem, na reunião, nós conseguimos encontrar de entendimento? Incluir nessa base as contribuições COFINS e CSLL. Não incluímos PASEP porque é uma contribuição já com destino certo, que é a repartição entre os trabalhadores. Isso, se simplesmente se mantiver os percentuais hoje aplicados para a repartição do IPI e do imposto de renda, isso traria uma grave oneração dos recursos da União Federal. Então, o que é que se procurou fazer num reconhecimento de que dificuldades há nos estados, mas também há na União, e ela não pode, do dia para a noite, abrir mão de um percentual elevado das suas receitas. Nós fomos encontrar um ponto de chegada em que uma inclusão de um percentual no COFINS e na CSL, equivalente a um percentual reduzido do IPI e do imposto de renda, mantivesse para o ano de 2014 uma certa neutralidade. Para o ano de 2013, desculpe, uma certa neutralidade. Isso são contas que vão entrar detalhes do que é que a União devolve do imposto de renda, e esse número não é tão fácil. Nós pegamos a arrecadação total do imposto de renda, sem contar deduções. Hoje se aplica nele 21,5% para os estados e 23,5% para os municípios, e fomos encontrar, a partir do valor que se tem também da arrecadação do COFINS e da CSL, qual seria um percentual comum a ser aplicado a todos esses 4 tributos, compondo eles a base do FPE e do FPM. E encontramos 13% para os estados e 13,5% para os municípios. De maneira que o percentual do IPI, do imposto de renda, seria reduzido de 21,5% e 23,5% para 13% e 13,5%. E esse percentual passaria a incidir no COFINS e na CSL. De maneira, repito, que em 2013 ficasse neutra seria só uma repactuação, mas não haveria elevação das transferências federais. Isso, é óbvio, é pouco, num horizonte de se pensar uma melhor pactuação das receitas entre a União, os estados e os municípios. Mas isso também não pode acontecer ao longo de um ano de governo ou de uma só gestão presidencial. Então, tem aqui um dado que é importante que os senhores senadores, os senhores deputados, a imprensa tenha conhecimento. Quando da promulgação da Constituição de 88, o IPI e o imposto de renda representavam algo em torno de 77% das receitas da União. Vou repetir, em 89, ano após a Constituição, IPI e imposto de renda significavam 77% em números arredondados das receitas da União. De 1989 até 2010, e as contribuições, obviamente, representavam 23%, a diferença. Essa curva, ela foi alterada profundamente ao longo desses 22 anos. IPI e imposto de renda passaram a representar, em 2010, 45,5%, ou seja, reduziu de 77% para 45%, e as contribuições foram acrescidas de 23% para 55% em números redondos. E, obviamente, as contribuições não são repartidas com os estados. Portanto, o que apresentamos é que, em 2013, a proposta de emenda constitucional redigida aqui, que passarei às mãos do presidente da Câmara e do presidente do Senado, é que
faça uma unificação de alíquota, de percentual, incluindo CONFINS e CSL, em 13% e 13,5% para estados e municípios, e ao longo dos próximos anos, essa alíquota vai ser acrescida, para que o governo federal possa ir se preparando e, obviamente, discutindo a sequência do Pacto Federal